Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, tá bom? Terceiro ano. As páginas 244 e 245 e 246, era preciso ler os textos anteriores. São estes textos, né? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Ciclovias. Brasil ainda engatinha. O que quer dizer isso, engatinha? Tem poucas ciclovias, né, nas cidades. Precisa de mais ciclovias. Rio de Janeiro ostenta 240 quilômetros, mas Berlim conta com mais de 750 quilômetros de vias para bicicletas. A cidade brasileira com a maior extensão de ciclovias é o Rio de Janeiro. São 240 quilômetros construídos até julho deste ano, segundo dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E a Prefeitura Carioca anuncia sua intenção de ampliar este total para 300 quilômetros até o final de 2012. Já podem perceber que essa é uma reportagem mais antiga, né? É uma reportagem anterior ao ano de 2012. Mas o Rio fica bem atrás de outras cidades mundiais, onde há mais tempo. Este modo de transporte é privilegiado, tais como Amsterdã, Paris, Berlim, Nova York, Copenhague e Bogotá. Em Bogotá, na vizinha Colômbia, aqui mesmo, na América do Sul, são 359 quilômetros de vias dedicadas às magrelas. Berlim dispara na frente, com mais de 750 quilômetros de ciclovias. Algumas fontes apontam 775 quilômetros na capital alemã. Depois de Berlim, Nova York é a cidade que tem mais vias para as bikes, com 675 quilômetros. Somente nos últimos 4 anos, a antiga metrópole do automóvel construiu 410 quilômetros de ciclovias. Além do Rio de Janeiro, há bons exemplos no Brasil. Sorocaba, no interior de São Paulo, construiu em apenas 5 anos quase 70 quilômetros de ciclovias, que cortam todas as regiões da cidade, sendo possível ir do sul ao norte sem sair nem por um minuto das pistas, com calçamento de pintura vermelha, sinalização, calçadas para caminhadas, iluminação e até paisagismo. Tudo porque o prefeito da cidade viajou para a Europa e ficou encantado com a qualidade de vida proporcionada pelas ciclovias nas cidades de lá. Segundo informações da URBS, empresa municipal que está desenvolvendo o plano cicloviário para Sorocaba, a meta é atingir 100 quilômetros até 2012. Curitiba, pioneira em ciclovias, tem hoje 118 quilômetros, enquanto São Paulo tem cerca de 36 quilômetros, além dos 45 quilômetros de ciclofaixas de lazer que só funcionam aos domingos. A capital paulista inovou ao abrir seus trens e metrô para as bicicletas, embora apenas em horários especiais, todos os dias após 20 horas, sábado após 15 horas e aos domingos. Bom, nós vimos que essa é uma reportagem mais velha, né? Que fala que até 2012 a previsão é que essas cidades ampliassem suas ciclovias. Vimos que alguns países, algumas cidades, né, em países como a Alemanha, como Dinamarca, como Colômbia, já possuem extensas faixas de ciclovias e garantem à população uma melhor qualidade de vida. Número 1. O uso da bicicleta tem vantagens e pode ser uma solução para o transporte nas grandes cidades. Por quê? A bicicleta leva o indivíduo a exercitar seu físico, não é poluente, pode substituir o transporte do automóvel em pequenos percursos, melhorando o trânsito também, dentre outras vantagens, né?
Número 2. O que é uma ciclovia? É uma pista especial destinada ao tráfego de bicicletas. É uma pista que tem sinalização para garantir segurança aos ciclistas, para que eles possam transitar em meio ao trânsito e ter proteção. Número 3. No texto, aparecem 2 sinônimos para a palavra bicicleta. Quais são? Bike e magrela. Geralmente na Pampulha, as bicicletas que estão para serem alugadas, né, para turistas que querem conhecer a Pampulha, elas são chamadas de magrelas. Número 4. Em outros países, existe investimento para que as pessoas andem mais de bicicleta. Responda com afirmações do texto. Sim, em Berlim existem 750 quilômetros de ciclovias. Em Nova York, 675. E em Bogotá, 359 quilômetros. Número 5. Na reportagem se elogia o bom exemplo de Sorocaba. O que foi feito nesta cidade? 70 quilômetros de ciclovia que corta toda a cidade. Como nós vimos no texto, né? A pessoa vai de norte a sul na cidade sem precisar sair da ciclovia. Olha que coisa boa, que bacana, né? Número 6. Que inovação a cidade de São Paulo fez para incentivar os ciclistas? Autorizou-se o transporte de bicicletas em trens e metrôs em determinados horários, para incentivar a população a usar esse tipo de veículo, né? O número 7 está falando o seguinte: as pessoas atualmente utilizam bicicletas como meio de transporte e para a prática de esportes e lazer. Você tem ou já teve bicicleta? Gosta de pedalar? Escreva um pouco sobre a sua experiência. Pode falar se vocês já passearam de bicicleta, né? Se já foram para a casa da avó, levaram a bicicleta durante as férias. É essa experiência que vocês precisam relatar. Se já caíram, né? Quem nunca caiu andando de bicicleta? Página 246. Você sabia que a bicicleta não é invenção recente? Há mais de 2.000 anos, os chineses já a utilizavam. Claro que não é no modelo que nós conhecemos hoje, né? O texto a seguir conta um pouco da história da bicicleta. Os parágrafos estão fora de ordem. Por isso, depois de ler, numere-os em uma sequência que dê sentido ao texto. Vamos ler o texto, depois a gente tenta numerar. Depois a gente numera na sequência correta, né? Historicamente correta. Por volta de 1880, o inglês John Kemp Starley foi responsável pela criação de bicicletas semelhantes às atuais. Nesse modelo já havia o guidão, rodas de borracha, pedais e corrente. Um modelo de bicicleta mais semelhante às que conhecemos hoje foi desenhado por Leonardo da Vinci em 1490. O projeto, porém, não foi executado. Leonardo da Vinci, gente, ele foi um pintor, um artista italiano do século XVI. Em 1855, o francês Pierre Michaux inventou o pedal, que foi instalado em um veículo com 2 rodas traseiras e uma dianteira chamado velocípede. O velocípede é considerado a primeira bicicleta moderna. As primeiras bicicletas chegaram ao Brasil em 1898, vindas da Europa. Bom, o modelo de bicicleta mais semelhante às que conhecemos é o número 1, né? O desenho de Leonardo da Vinci, que não chegou a ser colocado em prática. O 2, em 1855, o francês Pierre Michaux inventou o pedal. O 3, em 1880, né, a bicicleta de segurança, né, que foi inventado por John Kemp Starley, porque naquela época já havia uma preocupação com a segurança do ciclista.
E o 4, as primeiras bicicletas chegaram ao Brasil em 1898, vindas da Europa. Página 247. Leia o texto. Tem a imagem da bicicleta, né, como ela é atualmente, e fala o seguinte: promove a liberdade, carrega sua bagagem, não polui, silenciosa, te deixa próxima à natureza, colabora com a sua saúde e a do planeta, não precisa pagar combustível e faz sentir o vento no rosto. Número 2. Agora, imagine-se jornalista de um importante jornal. Para a próxima edição, você vai escrever uma reportagem e resolveu apresentar à população as vantagens do uso da bicicleta. Reflita sobre o tema. Anote as ideias importantes e faça o seu texto em folha avulsa. Você pode utilizar argumentos baseados na ilustração acima, né, que é a ilustração anterior que nós vimos, e ou outros que criar. E aí, como ficou a reportagem de vocês? Bom, eu trouxe aqui um exemplo de uma reportagem. Foi uma reportagem da Globo, né, do Jornal Nacional. Está falando o seguinte: brasileiros apostam nas bicicletas para fugir das aglomerações e manter a forma. Essa reportagem ela é de 1/8/2020, recente, né? E ela acontece, né, em meio a este momento que a gente está vivendo, que as pessoas precisam evitar a aglomeração. Então, fala o seguinte: levantamento da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas mostra que entre junho e julho, as vendas mais que dobraram em todo o país em relação ao mesmo período de 2019. As pessoas preocupadas, né, com transporte público, para evitar aglomeração, preocupadas com sua saúde física também, por conta do fechamento das academias, né? Então elas optaram pelo uso da bicicleta. Nessa mesma reportagem está falando o seguinte: além de mais seguro, é mais barato e é uma excelente atividade física. A própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomendou o uso da bicicleta durante a pandemia. Então, essa é uma reportagem recente, né? Trazendo o comportamento do consumidor, do brasileiro, em relação à aquisição de bicicletas. Agora nós vamos fazer a correção das atividades complementares. Número 1. De quem é o desenho da primeira ideia de uma bicicleta? Quando foi realizado? O desenho ele é de Leonardo da Vinci, né? Ele foi realizado aproximadamente em 1490 e ele foi descoberto muito tempo depois dele ter sido feito, né? Número 2. Com quais objetivos o barão Karl von Drais inventou a bicicleta? Karl von Drais, né, um alemão, ele inventou a bicicleta para obter um meio de transporte que fosse mais barato que o cavalo. Naquela época, o cavalo ele era muito caro, né? A ração para o cavalo, criar o cavalo era muito caro. Então, ele imaginou que a bicicleta seria um meio de transporte mais em conta, né? Mais barato. Número 3. Por que a partir de 1920 a fabricação de bicicletas passa a ser voltada ao público infantil? Porque os automóveis, eles começam a ganhar espaço, né? Os automóveis, eles vão se tornando os principais meios de transporte do momento. Eles vão se popularizando, né? E vão encantando a população, principalmente a população adulta, né? Então, os fabricantes de bicicleta voltam a fabricação para atender ao público infantil. Número 4. Qual é a importância da construção de ciclovias nas cidades do mundo? É importante para incentivar a população a fazer o uso de meios de transporte sustentável, como a bicicleta, e para garantir segurança aos ciclistas. Por que sustentável? Porque é um meio de transporte que não agride ao meio ambiente, que não emite poluentes, né? E também é um meio de transporte mais acessível à população.
Número 5. Cite 3 benefícios do uso de bicicleta. Não emite poluentes para a atmosfera, como os veículos, né? Como indústrias. Faz bem à saúde, mantém o físico, né? E é um meio de transporte mais acessível, ou seja, é um meio de transporte menos oneroso, mais barato, né? Bom, finalizamos então a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.